Olá, bem-vindos. Meu nome é Lina Goya e hoje eu vou falar a respeito da arte de Mogaji Gihu. Minha palestra será feita em espanhol. Olá, bem-vindos a todas e todos. Meu nome é Lina Goya. Tenho pós-doutorado, trabalho na Universidade Técnica de Dresden, na Alemanha, e atualmente estou pesquisando a arte e a intersecção com a ecologia. O título da minha apresentação é O Pensar sobre a Estética da Renúncia através do Conhecimento Indígena Mogaji Gihu, Pintando e Narrando a Selva. Agora eu vou explicar um pouco o que eu quero dizer quando falo de uma estética da renúncia. Vamos começar então. Aqui eu tenho a estrutura da minha apresentação. Coloquei aqui os títulos em inglês e em espanhol. Muito bem, começamos então. Mogaji Gihu nasceu como Nonuja em 1944, na região de Cayunari, na Amazônia colombiana. Pertence a uma comunidade indígena que se juntou aos Muinani. Aqui vemos o artista. No final dos anos 90, ele e sua família foram expulsos de sua aldeia por milícias armadas. Gihu relata as memórias dos seus ancestrais que continuaram sendo deslocados ou escravizados pelo boom da borracha até o início do século XX. Ele mesmo fugiu com sua família para os arredores de Bogotá, onde adotou o nome espanhol Abel Rodríguez. Talvez já tenham ouvido falar desse nome. Aqui, em Bogotá, ele conheceu a Carlos Rodríguez, diretor da filial colombiana da ONG internacional Tropembos, que trabalha pela proteção da Amazônia. Já na década de 1980, Gihu trabalhou para Tropembos e orientou pesquisadores pelas florestas amazônicas. Seu profundo conhecimento da flora e da fauna foi transmitido oralmente por seu tio. Em sua aldeia, Gihu era conhecido como um homem sábio que compartilhava seu conhecimento sobre o ecossistema e as propriedades das plantas com a sua comunidade. Em Bogotá, Carlos Rodríguez pediu a Gihu que pintasse a selva para documentar o seu conhecimento. Aqui o vemos pintando. Gihu, que nunca havia pintado ou desenhado, tornou-se um pintor e agora é um artista reconhecido internacionalmente com exposições na Colômbia, é claro, na Grã-Bretanha, na Alemanha, na Itália e no Canadá, bem como em outros países. Até o momento, ele criou mais de 400 quadros de árvores e plantas. Aqui vemos o artista. Todos os seus quadros foram criados a partir da sua memória e recordações. Agora eu quero falar sobre a selva. Na minha apresentação, eu gostaria de me concentrar nos trabalhos artísticos de Gihu. Em primeiro lugar, quero pesquisar a representação e negociação dos motivos da floresta primitiva e, em segundo lugar, para investigar a circulação de obras em exposições internacionais. Ambos pontos estão em uma relação estético-política complexa. Eu gostaria de falar sobre isso ao longo dessa palestra. Atualmente, a questão do motivo da floresta primitiva anda de mãos dadas com a questão da ecologia, sustentabilidade e proteção da natureza.
O Greenpeace está mais uma vez chamando atenção para a destruição da Amazônia e demonstra as consequências devastadoras do desmatamento para o clima do Brasil, mas também para além das fronteiras do país. Há muito tempo, o comércio ilegal de madeira tropical superou as restrições políticas e é vendido em massa no mercado europeu, como denunciou o Fundo Mundial para a Natureza, a WWF. Nas exposições mais recentes, o ecossistema e os fenômenos naturais são temáticos, por exemplo, em representações de plantas e florestas, para aprimorar a visão das mudanças climáticas. O objetivo é criticar o antropocentrismo e a sociedade em crescimento que o acompanha. As obras de Mogage Guiu estão circulando nessas exposições nesse exato momento. Vemos, por exemplo, que nesse momento vai ser exposto no Kunstverein em Frankfurt. A mostra se chama Inteligência das Plantas. Vemos aqui os títulos das exposições também em inglês. Há também uma exposição na Holanda, a mostra Salvando a Floresta. E também estava sendo exposta na exposição Entre Árvores em Londres, no ano passado. Além disso, em 2019, era possível encontrar essas obras na Trienal, que se chamava Broken Nature, em Milão. Esses são alguns exemplos que são bastante importantes, e é interessante que a obra de Guiu sempre está presente nessas exposições. Ao mesmo tempo, seus desenhos e pinturas emergem de um conhecimento complexo, ou melhor, um conhecimento indígena, em que o conceito ocidental da arte e as instituições artísticas não são necessariamente acessíveis ou sequer existem. Guiu disse, ele fez essa citação em inglês, mas eu traduzi aqui para espanhol no slide. Realmente não temos esse conceito, mas o mais próximo que consigo pensar é imitia, que em Muinani significa palavra de poder. Todos os caminhos levam ao mesmo conhecimento, que é o início de todos os caminhos. Podem ver o original aqui em inglês. A figura do artista adquire um novo valor na dupla personalidade de Rodrigues. Uma pessoa indígena, ocidental, latino-americana. Podemos discutir essas categorias de identidade também. Esse valor está diretamente relacionado ao debate sobre a sustentabilidade, que também questiona as práticas museológicas de acervos, coletas e exposições. Dessa forma, a identidade indígena do artista é mais uma vez colocada de forma consciente em evidência, diante das mudanças climáticas e da exploração dos recursos. Nesse contexto, é necessário questionar mais uma vez em que aspectos a apropriação da imagem e do conhecimento se concretiza na história das imagens, mas também dentro das instituições artísticas globais. E também é necessário pensar nas consequências que aparecem dessa situação para a escrita da história da arte. Sabemos que autores como Néstor Garcia Canclini, Tício Escobar, entre outros, já examinaram criticamente a negociação das culturas indígenas no contexto de um conceito de arte e modernidade de influência ocidental. Eles contribuíram com vários pontos teóricos que, por falta de tempo, aqui eu não posso aprofundar. No entanto, também acredito que é necessário expandir epistemologicamente os conceitos de transculturalidade, pós-colonialidade ou os chamados estudos globais da arte no contexto do debate ecológico.
sobre a chamada arte climática. Esse tema realmente existe, não é? Climate art. Aqui eu traduzi como arte climática. Isso é necessário para descrever adequadamente o fenômeno da apropriação. Portanto, são necessárias mais considerações teóricas que possam explicar como a arte e o tratamento da arte face às mudanças climáticas globais se integram e se negociam esteticamente, mas também institucionalmente. Atualmente, estou trabalhando em um modelo teórico de uma estética da renúncia, que consiste em examinar as intersecções de diferentes formas de existência e vida na perspectiva do novo materialismo ou New Materialism. Antes de entrar em mais detalhes sobre o trabalho de Mogaji Gyu, gostaria de discutir brevemente algumas ideias. O termo renúncia está atualmente em ascensão no contexto das mudanças climáticas e da nova consciência ecológica, por exemplo, nas artes sustentáveis. No entanto, não é uma invenção do século XXI. Na língua alemã, já aparece no século XVIII no dicionário de Grimm como um termo jurídico. Renunciar significa, antes de tudo, renunciar a um direito. A relação entre a estética e a renúncia, que já era conhecida na arte dos anos 60 e 70 através de uma forte consciência ecológica, agora ressurge no compromisso atual da arte com processos de sustentabilidade. Aqui também temos alguns exemplos de algumas mostras que eu visitei: Down to Earth, em Berlim, Zero Waste, em Leipzig, e também a mostra Planet Love, Climate Care in the Digital Age, ou o cuidado do clima na era digital. São mostras que falam exatamente aí sobre a questão da arte e as mudanças climáticas. A arte está sendo usada cada vez mais para mudar comportamentos anteriores em relação a questões ambientais. A questão geral, colocada pelas exposições, mas também pelos próprios artistas, é a seguinte: como podemos mudar de forma sustentável a forma como trabalhamos, comemos, viajamos ou fazemos exposições? Essa é uma citação do anúncio da exposição Down to Earth. Ou seja, essa é a pergunta principal, que não somente os artistas fazem, mas também que o museu faz como instituição. Para entender seu uso atual, o significado original do termo renúncia é crucial. Refiro-me à sua ancoragem no direito europeu. Refere-se principalmente ao direito de uma pessoa física, um sujeito ou mesmo uma pessoa jurídica. Hoje em dia, esse sistema jurídico está vinculado ao Estado-nação. Pois bem, isso significa que a renúncia pressupõe a pertença e o reconhecimento de uma identidade de um sujeito de direito. Somente aqueles que possuem podem renunciar. Portanto, a relação entre posse e a renúncia também deve ser examinada. Aqui eu não posso entrar nesses detalhes por conta do tempo, mas é um assunto importante que devemos considerar. O debate global sobre a sustentabilidade, no qual o desejo de renúncia se inscreve por meio da crítica à sociedade em crescimento, ou seja, Growth Society, parte sempre do sujeito ocidental. Isso aqui é importante. Eu vou ler mais uma vez. O debate global sobre a sustentabilidade, no qual o desejo de renúncia se inscreve por meio da crítica à sociedade em crescimento, parte sempre do sujeito ocidental. A transferência de identidades indígenas para o Programa de Exposições Internacionais sobre Mudanças Climáticas e Sustentabilidade é altamente problemática, tendo em vista essa suposta política de renúncia.
uma vez que aqui o conceito de renúncia exclui outras formas de vida que não estão ancoradas no sistema político ocidental e o Estado-nação. Em relação à política de exposições, essas formas de apropriação podem ser criticadas por meio de uma análise aprofundada do conceito de renúncia. Ao mesmo tempo, é importante examinar a prática artística que emerge de redes interculturais e reconhecer o potencial de outras formas de vida em seu modo de surgimento. Por meio da abordagem de uma estética da renúncia, a relação do sujeito-objeto que se expressa no ato da renúncia não se situa no sujeito. Em vez disso, ela se concentra na percepção relacional entre os ambientes, entornos e sujeitos que percebem. Ou, dizendo de outro modo, por meio da estética. Isso aqui é importante. Por meio da estética, o conceito de renúncia, que de forma alguma podemos fazer desaparecer como objeto vital nesse momento, pode ser interpretado epistemológica e politicamente de outra forma. Dessa perspectiva, eu gostaria agora de dar uma olhada no trabalho de Guillou. O motivo principal das suas pinturas é a floresta primitiva, que Guillou retrata de diferentes perspectivas. Aqui vemos a visão frontal da floresta, incluindo várias árvores, plantas e animais. Na próxima imagem, aqui, eu peço desculpas porque eu não encontrei o título dessa obra. Vemos um forte foco na diversidade e na individualidade das folhas das árvores e da superfície da casca. Nesse caso, nessa imagem, Guillou mostra a floresta de uma visão aérea para representar o curso dos rios e as características geográficas. Guillou nos mostra a floresta à distância, abstraindo a floresta e representando-a como um ecossistema em sua diversidade, como pode ser visto nessas últimas imagens. Mas também pinta os componentes individuais da floresta, como plantas, animais e a sua relação uns com os outros. Por exemplo, aqui nós temos algumas outras imagens. São imagens como a planta. Aqui uma característica essencial de suas pinturas é a forma como o artista trata a floresta e os recursos disponíveis nela. Podemos ver isso, por exemplo, em suas pinturas sobre chagra, o cultivo de plantas. Aqui vemos uma imagem, na verdade é uma foto da chagra. E aqui vemos uma outra pintura. Uma pintura para um catálogo da ONG Tropembos. O chagra dura mais ou menos 1 ano e meio. É preciso encontrar um local adequado para o cultivo das plantas, como a mandioca, a batata ou uma fafa. Uma vez colhidas, esses frutos e tubérculos têm que chegar a um próximo lugar, para a próxima semente, para que o solo possa se regenerar. Para fazer jus à diversidade das sementes, é preciso conhecer as características das plantas. As imagens de Guillou mostram seu conhecimento complexo, que se expressa na diversidade e nas relações das plantas e dos seus ecossistemas. Também fica claro que o modo de vida se adapta a esse conhecimento diverso. Não apenas o lugar do chagra é alterado, mas todo esse centro se adapta às condições do lugar. Assim que os rios inundam, ou seja, quando chega muita água, as pessoas e os povoados precisam se mudar para lugares mais altos. Isso nos mostra que um território não é administrado de acordo com as necessidades das pessoas, mas que as pessoas são administradas de acordo com a necessidade da floresta. A propriedade é dinâmica.
Isso para mim é muito importante. Todas as pinturas de Guillou estão sempre inscritas na língua nonúja e em espanhol. Aqui, mais uma vez, um exemplo. Portanto, texto e imagem estão bem relacionados. Ao mesmo tempo, a língua se refere a um conhecimento que está localizado na cultura indígena, no saber indígena. Por meio de imagens, outras abordagens epistêmicas da natureza e seus recursos são criadas. O processo de descolonização está situado nessas outras abordagens. Nesse ponto, gostaria de discutir brevemente a apropriação do motivo da floresta no contexto latino-americano, no qual a história colonial se inscreveu. A Floresta Virgem remonta a uma história pictórica intimamente ligada à história colonial. A historiadora da arte argentina Marta Penhos realizou uma extensa pesquisa sobre a apropriação estética dos territórios em relação aos cartógrafos que chegaram à América Latina no século XVIII. No século XIX, Johann Moritz Hugendas retratou as florestas do Brasil e do México, entre outros países, dando forma à história desses motivos, ou seja, o motivo da floresta. Em suas pinturas, o sistema colonialista e as relações de poder são visualizados por meio da separação estrita entre colonizador e as pessoas colonizadas. O artista argentino Luiz Felipe Noé buscou intensamente em suas pinturas a libertação dessa visão colonizadora da paisagem e da floresta primitiva da América Latina. Ao transferir imagens de paisagens dos séculos XVII, de Ulrich Smith, por exemplo, e do século XVIII, de Félix de Azara, e aqui vemos algumas dessas imagens, acima de Ulrich Smith e abaixo à direita de Felipe Azara, cartógrafo espanhol. Ou seja, ao fazer essa transferência de imagens para o cenário da floresta tropical, ele muda as narrativas sobre a imagem da floresta e a apropriação dos territórios. Isso argumentei na minha tese sobre a arte argentina, que será publicada no próximo ano. Com isso, eu gostaria de sugerir algo. Embora eu só possa sugerir isso aqui, eu quero enfatizar que há uma história pictórica da floresta que antecede as pinturas de Guillou. Na arte contemporânea, o motivo da floresta primitiva está sendo transformado e descolonizado. As pinturas de Guillou são uma importante contribuição nesse contexto. Esse é o meu último ponto. Como eu queria deixar claro, a pintura da floresta nas pinturas de Guillou está intimamente relacionada ao conhecimento da floresta, um saber. Esse conhecimento não se situa na lógica da sociedade em crescimento. Nessa lógica, nessa sociedade, a sustentabilidade deve ser reintroduzida como preocupação política e também social em um mundo tecnificado da vida. Essa também é uma preocupação da indústria da arte, para colocar assim, de um jeito provocativo. No entanto, fica claro que nas pinturas de Guillou, a sustentabilidade é um princípio inerente às formas de vida. Para preservar esse conhecimento sobre a floresta, mas também para torná-lo conhecido, várias instituições foram fundadas nos últimos anos. A pedido da comunidade indígena dos Inga, a artista Úrsula Beeman, em colaboração com Anne Lacaton, contribuiu para a criação da Universidade do Porvir.
Essa é a universidade. Outra instituição que ensina o conhecimento indígena é a Universidade Autônoma Indígena Intercultural de Popayán, no sudoeste da Colômbia. Com tudo isso, quis enfatizar que a ideia de renúncia deve ser transformada por meio da estética, reinterpretando os padrões de percepção e experiência. Para fazer isso, deve-se recorrer ao conhecimento, ao saber indígena. Bom, com isso então concluo. Com certeza teremos algumas perguntas e podemos discuti-las em nosso debate ao vivo. Muito obrigada. E aqui podem ver algumas das minhas referências. Yes. Obrigada. Thank you very much. Vielen Dank. Muchas gracias. Vamos a parar.